Bom dia! Bom dia! Bom dia, gente! Minha convidada já está aí. Vou chamá-la então, pra gente já fazer as apresentações. E eu que comecei aqui, jurei que tinha colocado ao vivo e tava testando o filtro e não tava ao vivo. Estão ouvindo a musiquinha aí? Bom dia! Bom Cheguei! dia! Tudo, Beta? Ai, que coisa Oi, boa gente! te receber aqui, Ari! Prazer é meu, muito prazer mesmo poder vir aqui compartilhar um pouquinho contigo e essa galera toda aí, né? Ai, que coisa maravilhosa! Seja muito bem-vinda aos nossos cafés das quartas. Ai, Já obrigada! completamos um mês desse quadro aqui no meu Insta. E a ideia... Bom dia, Dani! E a ideia sempre é trazer, Ari, essa inspiração, né? Eu digo que a gente é muito parecida, né? A nossa inspiração vem muito do conhecimento. Então, a ideia, assim, desses encontros é a gente trazer, deixar aflorar esse conhecimento, principalmente de empreendedoras que já têm uma certa trajetória e que a gente pode ir lá e ir pensando, né? Olha, isso daqui eu posso fazer de tal jeito hoje no meu negócio. E porque a gente não aprende só com a própria experiência, né? A gente aprende também ouvindo as histórias das outras pessoas. Com Então, seja certeza. muito bem-vinda no dia de Muito hoje. obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Já falei pra Beta, eu amo essa pessoa. E é um prazer muito grande poder compartilhar um pouquinho deste caminho, né, que eu passei, onde muitos momentos foram difíceis, mas eu acho que a gente poder levar para as pessoas um pouquinho daquilo que a gente aprendeu, porque como a Beta falou, conversando, escutando outras pessoas que conseguiram trilhar aquele caminho, às vezes fica muito mais fácil, né? Como tu disse, exatamente, vai buscando daqui, vai buscando dali, é o que eu faço hoje, né? Porque mesmo tendo conquistado muitas coisas que eu almejei, todo dia é um desafio para o empreendedor, né? É matar um leão por dia, em época de pandemia, então triplica a dificuldade, né? Mas a gente tem, eu falo sempre que tem um lugar que a gente não pode deixar que nada, nada de ruim, nenhum pensamento negativo domine, que é a nossa mente, porque o contexto fora pode mudar, mas se aqui dentro estiver forte, estiver confiante, acreditar que vai dar certo, tu vai arrumar maneiras. É como a gente diz aquele ditado da água, né, Beta? A gente vai transpondo os obstáculos e vai achando outras... E fica muito mais criativo, isso que eu gosto. Eu adoro desafio porque eu fico muito mais criativa. Hoje, antigamente eu via, por exemplo, no meu mercado, concorrência como concorrência. Hoje eu não vejo. Hoje eu vejo a concorrência como um aliado para mim. Porque é a concorrência que me empurra para frente. Se eu não tivesse a concorrência, eu ia ficar acomodada achando assim, tá bom, as pessoas gostam do meu trabalho. Por eu ter a concorrência, eu tô sempre me puxando lá pra frente, lá pra frente, lá pra frente. Então, isso pra mim é um trampolim, né, que me faz sempre pra frente, sempre dar um pulo lá pra frente. Então, a gente mudando a nossa mentalidade, a gente consegue ver de outro ângulo situações que muitas vezes as pessoas ficam reclamando, a gente vê como oportunidade, né? Eu acho que a gente também, como tem essa questão hormonal, né, muito aflorada, e a gente às vezes cria uns mundos internos
O meu namorado diz muito assim pra mim, às vezes tem algum dia que eu não tô muito legal, alguma coisa, ele diz assim, ó, Beta, isso que tu está acontecendo só na tua mente. Aqui no mundo real, isso não está acontecendo, né? Exatamente. E aí eu acho que vem muito essa coisa do discernimento, né? Ok, aconteceu isso, como eu vou agir com essa situação e como eu quero me sentir com essa situação, né? Porque a nossa mente, tu falou na questão da mentalidade, a nossa mente ela é tão poderosa que aquilo que tu acredita que tu é, tu será. Uma das Exatamente. minhas primeiras aulas eu digo isso. Se tu acredita que tu é uma empresária pequenininha, que ainda não tem expressão, que não é importante, que facilmente vai ser trocado por outra pessoa, possivelmente a nossa postura vai representar esse pensamento, porque pensamento forma ação, né? E o Exatamente, contrário também é exatamente. verdadeiro. Não, ó, vou ter uma live com a Super Ai, vou botar o batom vermelho, meu blazerzinho, vou vir aqui, né? Ai, Tipo, adoro. e é engraçado, assim, é brincadeira, mas é verdade. A minha mãe dizia assim pra mim, quando eu era pequena, ela dizia, porque ela sempre foi muito vaidosa, ela é vaidosa, né? E ela diz assim, ó, como tu te arruma é o quanto tu diz pra outra pessoa o quanto ela é importante. Isso é E muito, total, total. E assim, o quanto tu coloca de energia naquilo ali, né? Eu acredito muito, o meu marido também fala, Beto, que eu sou muito romântica nos negócios. Ah, que eu sou muito. Eu tenho muito essa coisa de colocar o amor naquilo que eu tô fazendo. Mas eu tive que ir aprendendo a ser racional também, equilibrar. porque senão, exatamente, porque eu era um vulcão de emoções, eu sou muito intensa, então, assim, meu Deus, uma situaçãozinha eu virava. Então, aprender a respirar. Eu acho que o caminho do empreendedor está muito ligado em dois fatores, que eu acho extremamente importante, que eu fui desenvolvendo também com o tempo. Se conhecer, saber quais são os limites da tua personalidade, como tu consegue lidar com situações difíceis, né? Porque, por exemplo, se tu é um líder de uma equipe, tu não pode agir por impulso e sair xingando o mundo inteiro no momento de pressão e depois tu voltar lá e pedir desculpa. Não pode, né? Tu tem que respirar, controlar aquele vulcão, deixar esse vulcão se acalmar, né? E aí sim tu pensar, não, vamos racionalizar. O que está acontecendo aqui? Vamos pesar isso para ver se tem realmente toda essa magnitude que eu tô dando, né? Então, inteligência emocional e autoconhecimento, para mim, vem em conjunto com a mentalidade. E não tem como alguém crescer como empreendedor se não desenvolver essas duas coisas. Eu te digo isso pelas pessoas que eu converso. Tu, claro, tu conversa com pessoas de vários nichos, né? Eu mais especificamente da minha área de atuação e algumas amigas de outras áreas. Mas assim, ó, eu vejo que o que empaca as pessoas, o que tranca as pessoas de crescer é a mentalidade. É o vitimismo, é o coitadismo que eu digo, né? É aquela coisa, ai, mas tá tão difícil. Ok, tá difícil, o que tu vai fazer? Realiza, vai lá, inventa uma moda, inventa uma coisa diferente, sai da tua caixinha e busca uma solução. Porque se tu ficar sempre no mesmo lugar, tu vai ter sempre os mesmos resultados. Tu não vai conseguir ir adiante, né, para outro nível. Então eu acho que a mentalidade que une o autoconhecimento com a inteligência emocional é o que vai te elevar realmente para outro nível, assim. E tu falou a questão das mulheres intensas, né? Eu me identifico também muito com esse discurso e a gente funciona, vamos ver se é assim contigo, Ari. A gente funciona muito assim, né? Vem aquela intensidade, seja pro lado bom como pro lado ruim, né? Exatamente. E aí, depois daquilo, a gente tá, tipo, paz e amor, tá tudo certo, porque foi uma descarga de energia, com certeza, né? Mas e Exatamente. as outras pessoas que trabalham com a gente, né? Exatamente. Os clientes, às vezes, no momento, tu diz alguma coisa, eu, no caso dos meus alunos, não, então eu sempre penso. Então, como eu já me conheço, e Isso aí. eu não quero deixar esse espaço para situações desagradáveis, então a gente pensa, né? E tu falou, isso é muito real. Autoconhecer-se faz toda a diferença. Por exemplo, ontem eu trabalho home office, né? Estou no meu escritório, então eu venho para cá e fico. Gente, a gente tem muitas distrações no celular, por exemplo. Às vezes eu entro para fazer uma pesquisa de mercado e
E quando eu vejo, já passou não sei quanto tempo. E eu com um monte de coisa para fazer. Então, Roberta, larga o celular lá não sei aonde. Daqui a 1 hora tu vai olhar o celular, volta. Né? Então, se tu tá entendendo que tu tá indo para um... Né? Tipo, tu te conhece, né, Beta? Eu digo assim, ó, tu tem que estar em constante análise, autoanálise, é constante, é constante. É todo, às vezes eu brinco assim, ai, cansa, todo dia tem que ficar me analisando o que eu tô pensando, porque assim, ó, tu já te conhece, tu sabe se tu pegar o celular, então tu tem que criar gatilhos que te tragam de volta, né? Como, por exemplo, uma coisa que eu tinha e tenho muito isso, eu trabalho muito a questão da presença, porque eu sou uma pessoa que eu penso 5, 6 coisas ao mesmo tempo, e às vezes a pessoa tá conversando comigo, mas eu tô olhando pra ela, mas eu não tô conectada com ela. Então isso é um desafio. É horrível, né? Que a pessoa, e tu não tá ali de corpo e alma. E eu acho que isso é o maior presente que a gente pode dar para as pessoas. Então eu me trabalho isso constantemente. E principalmente depois que eu tive as minhas filhas. Porque se eu tô com meu marido, eu tenho que estar com a minha cabeça no meu marido. Se eu tô com as minhas filhas, eu tenho que estar com o corpo e a alma ali. Se eu tô com a minha cliente, eu tenho que estar com o corpo e com a minha equipe, é a mesma coisa. Então, isso hoje é uma coisa que é constante. Porque quando tu te entrega de verdade, quando tu faz um gatilho, Ariane, foca aqui na pessoa, né? Então eu tô sempre assim, ó, eu costumo estar sempre me chamando de volta. Então, quando tu começa a fazer isso, tu começa a ver N possibilidades, né? Muitas coisas que tu não enxergava, porque tu tá sempre com a cabeça em outro lugar, a pessoa tá passando ali. A tua vida fica muito mais prazerosa. Eu diria assim. Embora seja difícil. Sabe, o Marcelo, que dá aula nos meus cursos, ele diz assim, ó, tira da cabeça. Então, o que tu faz? Por exemplo, tenho certeza, quem se reconhece, por favor, diga eu. Eu tô aqui muito bela, trabalhando, daqui a pouco, tive uma ideia. Daí... papel e caneta na mão, amor. Daqui a pouco, outra ideia. Então, o que eu faço? Eu tenho sempre o planner do meu lado e eu vou descarregando aquelas ideias. Tipo, eu tive essa ideia, mas eu não vou parar tudo que eu estou fazendo agora. Depois eu penso nessa ideia, mas eu botei para o papel. Isso é muito importante porque é uma sinapse, né, Beta? É uma sinapse que acontece no teu cérebro e se tu não anotar naquele momento, ela desaparece. Sabe o que eu faço? Isso acontece comigo há séculos, tá? O meu marido também dá risada porque eu sou a louca da madrugada. Se alguém se identifica também, por favor. Eu acordo de madrugada, abri os olhos com uma super ideia e eu saio escrevendo horrores. Então, assim, ó, antigamente eu ficava a madrugada inteira tentando dormir, aquilo não saía. Hoje eu levanto da cama, tiro tudo da minha cabeça e volto a dormir tranquila. No outro dia tá lá um script inteiro de uma ideia mirabolante que eu criei. Então, assim, ó, isso são sinapses. E eu acredito muito que a criatividade, ela é um treino. Né? Quanto mais tu desenvolve, mais criativo tu fica, né? Quanto mais tu vai dando ouvido para essas sinapses que estão vindo, que parecem coisas bobas, às vezes, nossa, essa ideia nada a ver. Aí tu descarta. Não, eu boto no papel, depois eu combino aquela ideia com a outra ideia, e daqui a pouco surge uma super ideia, entendeu? Isso. Ou às vezes nem é a minha ideia, daqui a pouco eu pego uma ideia da equipe, combino com uma minha, e aquilo vira uma ideia maravilhosa. Então, se ouvir. Então, volto de novo. Autoconhecimento. Eu acho que o maior investimento que a gente pode fazer é se conhecer, é aprender a lidar, porque todo mundo tem uma personalidade que tem coisas boas, que tem coisas ruins, né? Então, não tem como, por exemplo, tu gerenciar, liderar um time se tu não tiver controle das tuas próprias emoções. Tu tem que liderar pelo exemplo. É pelo exemplo que a gente lidera, pela admiração, né, que as pessoas vão ter. Agora, se eu surtar toda vez, como eu tenho alunas, como eu também faço essa parte, alunas que me contam stories, eu fico assim, ó, ela tem um negócio, daí de repente ela surta, num dia xinga todo mundo, eu digo, menina, tu não pode fazer isso, né? Então a gente tem que controlar essas emoções, e aí é o primeiro passo, né, Beta? E o que daí, voltando pra minha história lá, quando eu comecei sozinha, eu era sozinha, então eu tinha que lidar com as minhas emoções, e eu fazia aquilo com muito amor, então era eu, minhas clientes, eu tava tudo belo, era maravilhoso, eu só tinha que lidar com cansaço, porque realmente eu trabalhava muito. Mas não tinha ninguém para ficar falando o que estava errado, o que estava certo, enfim. De repente, como eu abri o mercado em muitas áreas, tipo micropigmentação, tinham pessoas que trabalhavam, mas as técnicas mais naturais não tinham. Design de sobrancelha não tinha quem fizesse na região, não tinha extensão de cílios, não tinha depilação com linha, então tudo me deu um start. Só que esse start de uma menina. Eu tinha 20 anos, eu comecei e de repente aquilo virou uma coisa gigantesca, todo mundo queria horário, eu tinha listas de espera enormes, eu trabalhava 14, 16 horas por dia. Isso há quantos anos, Ari? Isso foi há 15 anos atrás.
Antes de tu continuar, gente, se vocês estão gostando da live, por favor, compartilhem essa live com amigos, amigas empreendedoras. A gente vai aí fazer um overview aí da história da Ari. Vou tentar pensar aqui coisas que a gente pode aplicar nos nossos negócios. Então, compartilhem. Vamos levar esse conhecimento. Isso aí, gente. Se puder ajudar, né? Se uma pessoa der uma guinada aí, já valeu a live. Gente, então há 15 anos... E aí tinha uma salinha. Eu comecei, nem tinha salinha. Eu atendi em outras clínicas, em salões de beleza. Tudo em Santa Cruz do Sul. Tudo em Santa Cruz, Rio Pardo, Pantano, até Encruzilhada, porque a minha mãe era de lá. Então, no início, eu fiz essa loucura de tava lá, tava aqui, tava lá. Aí eu senti a necessidade de montar uma salinha. Só que eu tinha 20 anos, né? Eu tinha 20 anos. A salinha. A salinha. E aí eu montei a salinha e eu trabalhava no escritório de contabilidade que eu precisava financeiramente, né? Só que eu tinha dentro de mim aquilo que eu queria. E uma coisa que todo mundo me pergunta assim, Ari, tu pensou em desistir? Nunca pensei em desistir. Olha que louco. Nunca pensei em desistir. Eu chorava, me atirava no chão, acordava de madrugada, não sabia o que eu fazia com aquela gentarada que queria horário. Meu Deus, o que eu vou fazer? Aí uma me dizia, Ari, encaixa minha amiga. Minha amiga vai casar. Eu digo, mas o que eu vou fazer? Só você ficar aqui até de madrugada. Então, assim, foi um momento que eu não sabia administrar aquilo. Porque o que eu fiz? Eu abri um mercado. Eu abri um mercado novo e eu não estava preparada para o que vinha. Não tinha nem cabeça, né? Eu tava iniciando ali, não tinha visão de empreendedora, né, Beto? Se eu tivesse, talvez seria diferente, mas eu queria começar um negócio Ariane. E aquilo então, virou o primeiro sintoma de crescimento foi a agenda cheia, então. Agenda lotada e muita lista de espera. Era uma coisa absurda. Se eu conto hoje, é inacreditável, assim. Eram 1.000 pessoas, né? Era 500 pessoas para fazer design. E, assim, era coisas que... Inacreditável, assim, ó. Quem trabalhou comigo sabe... Pegava aqueles caderninhos, eram nomes e nomes e nomes. Na época a gente fazia o caderninho da lista de espera. Gente, é uma coisa assim, ó. E aquilo, eu ficava assim, não conseguia respirar, porque era muita gente. E aí eu disse, esse sucesso, assim, dessa forma, Ari, tu acredita que veio do quê? Tu já falou da questão da inexistência de alguns serviços do mercado naquela época. Mas o que tinha outra coisa ali? O que era? Eu vou te dizer que, assim, ó... Naquela época eu não percebia as minhas habilidades pessoais, assim. Eu não percebia as minhas qualidades, Beto. Só que quando eu comecei a trabalhar e tudo começou a acontecer e as pessoas começaram a voltar, eu via que o trabalho era bom, mas eu estava iniciando. Era uma coisa inovadora, porque não tinha na época a inovação de trazer uma coisa diferente, mas a minha sala era muito simples. Era tudo muito simples. Era o amor que eu sempre coloquei naquilo que eu fazia. Até hoje, desde da primeira cliente que eu atendi até hoje, toda pessoa que eu atendo, eu coloco o meu amor, eu coloco a empatia, eu tento me colocar no lugar, eu quero que a pessoa se sinta como se ela estivesse na casa dela, assim, sabe? Acolhida, eu quero que ela saia melhor do que ela entrou. Tanto que esse é um dos lemas da nossa missão lá, né? Que é todas as pessoas que passem por aqui se sintam e saiam melhores do que elas entraram. Então isso é uma coisa que me alimentava muito. Essa dedicação, assim, esse amor. O amor de transformar as pessoas. Porque tu sabe que a minha história com a sobrancelha está ligada com a minha história de vida, né? Lá atrás eu sofri bullying, né? Pra quem não sabe, gente, eu tenho uma sobrancelha assim, ó, cheia de pelos. E ela era muito pior, porque ela era emendada no meio. Então, assim, na época, com 10 até 15 anos ali, a mãe não deixava eu tirar a sobrancelha. Então eu tinha uma taturana, era uma monocelha mesmo, era muito horrível. E aquilo acabava comigo, né? E todo mundo sabe, né? Criança, adolescente não tem dó. Eles pegam no pé valendo. E eu sofri muito com isso. A minha sobrancelha era o meu, assim, ó, calcanhar de Aquiles. Aquilo me incomodava muito. E por me incomodar muito e eu me sentir, embora que todo mundo diga, mas você tem um rostinho bonitinho. Sim, mas a sobrancelha era uma taturana e isso me incomodava, e isso era a chacota dos amigos. Embora que para os outros possa parecer pequeno, para mim isso afetou muito a minha autoestima. Demais, eu era insegura e durante muito tempo isso influenciou nos resultados que eu tive na minha vida. Quando eu pude fazer o primeiro curso na área da estética, que foi de micropigmentação, eu me apaixonei. Mas eu não me apaixonei pela técnica, eu me apaixonei pela possibilidade de
a possibilidade de trazer para as pessoas a autoestima delas, né? Eu consegui fazer com que elas se vissem diferente. Era como se eu fosse a fada madrinha delas. Aí veio o romantismo da coisa, né? Então, assim, é como se elas... Até hoje eu vejo assim, elas entram dentro da minha sala, eu faço uma magia, eu faço uma mágica ali acontecer. Quando elas saem outra pessoa, com uma outra imagem, elas se veem diferente. E aí tudo que eu conduzo durante o atendimento é para essa coisa do auto-amor, né? De tu se olhar com mais... cuidado, de tu te conhecer, porque todo o processo do atendimento eu conduzo para isso, sabe? Tu tem um então, isso é uma coisa que pronto, tu tem mais ou menos um roteiro pronto para esse atendimento ou tu deixa fluir? Imagino que quando aumentou a equipe, esse amor precisou ser amplificado. Exatamente. E aí começa, quando chegou o momento de passar isso adiante, né, Beta? Aí aquele monte de gente querendo... E aí eu vi que era necessário crescer, né? Porque eu não tinha o que fazer. E aí foi quando eu ampliei a clínica e comecei a colocar outras pessoas para trabalhar. Tá. Esse momento foi um momento bem difícil. Eu vejo que é uma dificuldade de todos os profissionais liberais, principalmente que prestam serviços. Como passar para outra pessoa a confiança que o cliente tem em mim, né? Então, por exemplo, assim, eu tinha, sei lá, um volume de clientes no mês que faziam os procedimentos. Alguns procedimentos eu deixei de fazer e passei a fazer outros, né? Foquei. Nessa transição, tu não pode simplesmente chegar e dizer pro cliente, olha só, a partir de hoje tu não é mais atendida por mim, né? É um processo. E isso foi muito, muito desgastante. Eu confesso que isso foi um processo que eu demorei alguns anos para entender como fazer de uma forma que funcione. Hoje a gente faz e funciona, mas ele é um processo que tem que ser feito gradativamente. Não é uma coisa que hoje eu resolvi que eu quero ampliar, eu vou ampliar meu negócio, essas clientes vão ser da fulana, não. Pode contar um pouco pra gente sobre isso, Posso. Ari? Bom, como que acontece, Beta? Alguns passos importantes, assim, para quem está nos ouvindo, começar a pensar sobre. Provavelmente muitas pessoas que estão vendo essa live, que te seguem, que eu sei que tu é mais focada para os profissionais liberais e principalmente quem presta serviço, entende que muitos têm o próprio nome atrelado à empresa, né? Então, o que acontece? As pessoas ligam o nome ao serviço, né? Tipo assim, aqui até hoje, chegam as pessoas, é a Ari que vai fazer minha massagem. Não, entende? Até hoje a gente escuta isso. Então, o que acontece? As pessoas ligam a qualidade, a confiança no nome. Desmistificar isso e trazer para uma equipe... Porque a gente também se posicionou dessa forma, né? Claro, exatamente. De um trabalho feito lá atrás. Só que quando tu precisa abrir o leque e crescer o teu negócio, porque vocês entendem que eu tenho um número de horas X no meu dia, se eu atender todas essas horas, eu cheguei no meu... Eu não consigo escalar o negócio, né? Eu cheguei no meu limite. Eu só vou conseguir escalar se eu conseguir ter outras pessoas que também estão trabalhando e assim vai crescendo. Só que isso eu não sabia na época. Na verdade, eu só queria dar vazão para aquele monte de gente na época, né? Eu tinha que atender aquelas pessoas. Esse processo, ele tem que ser feito gradativamente. Então, tu tem que determinar, por exemplo, em 6 meses eu vou fazer o processo de transição. Nesses 6 meses, eu vou ir passando uma parte das clientes, eu vou acompanhar a satisfação dessas clientes. Tu acompanhava, né, o atendimento também? Acompanhava o atendimento, o primeiro atendimento, no segundo eu já deixava com a profissional, olhava no final, no terceiro já deixava sozinha e acompanhava para ver se ela tinha ficado satisfeita. E assim, consecutivo. E deixava aberta essa ligação com a cliente para qualquer coisa, se tu precisar, tu me fala, né? Não é uma coisa que não tem volta, né? Se tiver alguma coisa acontecendo, tu pode me falar. Então isso acontecia sempre em 6 meses, não era uma coisa que acontecia assim, ó, ampliei a clínica, troquei, agora não. E isso gera confiança no cliente, porque ela sabe que eu não estou simplesmente passando ela para outra pessoa, né? Eu me preocupo que ela fique satisfeita, então tu tem que cumprir também aquilo que eu falei lá no início. A pessoa que passa por nós tem que se sentir melhor do que quando, né? Não que ela vá sair daqui se sentindo insignificante e tudo. Então esse é um processo que a gente faz gradativamente. 6 meses, primeiro passa, acompanha, no segundo acompanha e deixa a profissional realizar o procedimento. Outra coisa muito importante, Beta, a gente tem um sistema onde a gente coloca todas as informações sobre a cliente, como ela gosta, como ela não gosta. Tem cliente que gosta
que não gosta que tire com a linha a sobrancelha, que gosta só da pinça. Então, esse tipo de informação tá ali, porque daí a profissional que for atender, né, ela vai saber exatamente como conduzir. Até características da pessoa, né, uma pessoa que conversa bastante, uma pessoa que gosta de cachorro, uma pessoa... Então, esse tipo de coisa nos ajuda muito a conduzir o processo, né, do atendimento. E aí aconteceu essa coisa, então, as pessoas começaram a se desligar um pouco. Eu tive que fazer esse desligamento também, porque a minha autoestima estava muito ligada. Deixar ir também, né? Eu digo que a clínica foi minha primeira filha. Porque a minha primeira filha. Tu disse uma coisa que parece óbvia, mas não é. Que é, eu deixo a pessoa fazer o atendimento. Quantas vezes a gente tem vontade de aumentar a equipe, de treinar alguém, e todas as vezes que a pessoa começa tu abre o espaço para aquilo, e quando a pessoa efetivamente vai começar a atender, tu não deixa a pessoa falar, não deixa a pessoa fazer, né? Então... Isso aí, não, exatamente. Mas aí volta para um ponto que talvez seja um dos mais importantes. Antes de tu passar para outras pessoas, tu tem que criar o teu padrão de atendimento. E aí, criar os manuais, né, que vão dar as coordenadas do teu negócio. Quais manuais que tu criou, Ari? Hoje a gente tem, eu tô sempre recriando e adaptando e melhorando, mas assim, hoje a gente tem um manual de cultura, né, onde a gente tem a nossa missão, visão, onde tem a minha história, para elas se conectarem comigo também, né? E se a pessoa não se conecta, ela não pode estar comigo, né? Ela tem que ser pessoas que admirem o meu caminhar aí, né? Minha trajetória. Ali a gente tem também todas as coisas que regem a cultura do nosso negócio, né? O dia a dia e tudo mais. Os valores. Depois a gente tem os valores e tudo mais. Depois a gente tem um manual de condutas, né? Que vai dizer o que pode, o que não pode acontecer aqui dentro. Porque senão, Beta, uma grande dificuldade que eu tive lá no início eu fui colocando pessoas para trabalhar comigo. Só que cada pessoa vem de uma criação diferente, vem com crenças diferentes. E aí, se cada pessoa começar a criar o seu próprio padrão de atendimento, baseado nas coisas que ela acha, aquilo vira uma salada de fruta. Perder a identidade, perder a essência. Que em algum momento do meu negócio aconteceu isso. Me lembro que até que a gente conversou sobre isso, te lembra? Chegou um momento lá que eu disse, meu Deus, tô perdendo... E aí eu voltei. Então, ter uma empresa, tu tem que estar sempre voltando para as bases e ver se tá tudo certinho. Aí tu solta de novo. Tem que estar dando uma revisadinha lá de vez em quando. Sabe que eu acho que a gente se atrapalha um pouco nessa questão, que quando tu disse assim, eu voltei, isso não quer dizer demitir todo mundo e agora voltei a atender sozinha. Não, voltar a resgatar essa essência e ver aonde que na execução, na prática, a coisa estava se perdendo. Então, se centra novamente a gestora, não a operacional. E eu acho que isso a gente confunde muito quando a gente é pequeno e quer crescer. Porque daí pensa assim, tem alguma coisa errada, eu vou voltar a atender porque eu sei fazer aquilo ali e tá tudo certo. E aí tá um grande erro, né, Beta? Na verdade, assim, ó, a gente tem que tentar ver o negócio de cima. É muito difícil, mas quando tu começa a olhar o teu negócio de cima, tu sai daquela parte que tu só executa as coisas e tu começa a entender até onde tu pode ir, como tu pode crescer, quais são as pecinhas do tabuleiro que tu tem que mexer, né? E aí tu começa a entender que coisas que daqui a pouco tu achava que estava fazendo de um jeito certo, ali tá errado, tu ajusta. Tu não precisa voltar para o operacional. Então, assim, uma coisa é clara, quem quer crescer, ter um negócio de serviço, por exemplo, e quer alcançar um outro nível, infelizmente a gente vai ter que deixar um pouco o atendimento de lado. O que para mim é uma grande dor, porque é uma grande paixão para mim. Todos os meus mentores de gestão sempre falaram, tu vai ter que escolher. As duas coisas tu não vai conseguir fazer sempre, né? Se tu quer escalar o teu negócio em um outro nível, tu vai ter que ir deixando de lado. Então, eu tive que deixar uma agenda de segunda a sábado lotada, por alguns dias eu ter livre para poder pensar no meu negócio, para poder estruturar, para ver quais são as lacunas que eu precisava preencher, para alinhar com a equipe, né? Porque esses pequenos detalhes fazem com que a gente tenha os resultados. É a sementinha que eu planto hoje, eu vou indo, daqui a 6 meses eu vou colher os resultados. Então, a gente precisa entender isso também, né? Que não tem como tu abraçar o mundo, né? Ô, Ari, deixa eu só voltar, porque falo, gente de Deus. Eu gosto de ir te cortando para não perder o...
Então, tu estava falando dos manuais, que eu acho que isso vamos chamar aqui na nossa live de documentar o amor, né? Então, a gente falou, porque o amor precisa ser transmitido, compartilhado, porque senão a gente sempre vai ficar com a sensação que só a gente que sabe atender e que a gente não pode crescer, porque se crescer a gente perdeu o controle, né? Isso é a grande, talvez a trava de muita gente. E eu já vivi essa trava. Eu já tive que fazer até terapia para tirar isso da minha cabeça, porque na época eu dizia, mas como que eu vou botar outra pessoa se eu sei fazer? Né? Na época, eu me lembro que meu marido queria muito ter filhos e tudo, eu pensava, como que eu vou ter filho, gente? Eu trabalho que nem uma louca, não tem espaço para uma criança na minha vida. Que loucura, não tem como. E aí a psicóloga dizia, Ariane, tem como? Todo mundo consegue, tu também vai conseguir. Mas não tem, tu não sabe como é a minha vida é diferente, né? Todo mundo acha que é assim. Então, assim, eu dizia, impossível, eu dizia. E foi um processo, assim, ó, muito louco, porque eu vinha de uma agenda mega lotada e eu dizia que não tinha como. E aí, de repente, vamos organizar as coisas. E aí eu comecei o processo também. Vou querer ter, né? Aí me preparei e tudo. Quando eu engravidei da Antonella, eu entendi que eu não ia mais poder trabalhar 14, 16 horas por dia. E aí sim, aquilo tudo começou a ter que acontecer, né? Eu tive que começar a me desprender e aí começou o processo. E ao mesmo tempo que eu me desprendi, o negócio começou a crescer também, né? Olha que louco. Eu sempre digo que os problemas do negócio são os problemas do próprio dono do negócio, né? Que a gente que trava o negócio, né? Então, assim, isso foi ali o primeiro passo, né? Comecei a crescer, e aí as pessoas começaram... Aí eu comecei a criar os manuais. Porque, né, eu tava em casa com a pequena, e eu tinha que saber se o negócio ia estar acontecendo aqui do jeito que eu precisava que acontecesse, né? O que são os manuais? É um documento que tu abre no Word e começa a escrever um modo, como se tu estivesse ensinando outras pessoas, é isso? Exatamente. Tipo assim, ó, o manual é como se tu observasse tudo que acontece no teu negócio durante um mês inteiro, fica observando tudo. Tudo. A cliente chegou aqui e não tinha dinheiro. O que faz? A cliente não passou o cartão da cliente. O que faz? Coisas pequenas, vocês vão documentando situações. Por quê? Porque daí se eu não estiver, a pessoa não precisa... Nossa, meu Deus, preciso ligar para a área para ver o que eu faço nessa situação. Não, ela já sabe como conduzir, né? Então, são coisas pequenas, mas que vão te trazer muita tranquilidade. Porque no dia a dia, imagina, eu já tive esse momento também de todo mundo me acessando o tempo inteiro. Parecia um robô. Todo mundo perguntando coisas. Aí tu enlouquece, né? Então, esses manuais vão dar a direção para as pessoas que estão entrando, né? Elas vão se sentir direcionadas. Qualquer situação tu tem ali como se portar. E ali tu consegue também colocar o teu espírito, né? Tu consegue colocar a tua essência. Principalmente no de cultura. Então, hoje a gente tem o de cultura, a gente tem o de condutas, tá? E a gente tem os POPs, que são os manuais do manual das operações da clínica, né? O padrão de atendimento. Então, são esses 3 que regem o todo. Então, isso funciona muito bem e tem que ser sempre ajustado, né, Beta? Sempre ajustado, porque as coisas mudam. Tu faz um treinamento regular, porque uma coisa é algo estar no documento, mesmo que tenha saído de todo o teu coração, toda a tua observação, a tua análise de gestora, ok, está tudo ali. Mas isso eu acho que é um outro grande nó no processo, que é assim, ó, não, mas eu te apresentei isso um dia na minha vida. Gente, mas as pessoas é que nem criança, eu não sou mãe, mas serei. Eu imagino que seja como criança, que assim, ó, tu diz A, E, I, O, U, e acha que a criança tem que repetir daqui até sexta-feira, até um mês. Não, tu tem que dizer A, E, I, O, U constantemente. Eu imagino que seja exatamente esse o processo. Né? Exatamente, Beta, assim, esses manuais. O time, né? Isso é constante, tá? Isso, vamos dizer que vira e mexe, a gente tem que rever porque alguém saiu do trilho. Eu digo assim, quando sai do trilho, tu volta, faz um feedback e bota no trilho de novo. Como que tu identifica que alguém saiu do trilho?
É algum feedback que tu recebe de uma cliente antiga? O que Sim. geralmente acontece? Eu sou um radar, tá, Beta? Em tudo. Eu te diria assim que uma das coisas da minha personalidade é eu estar sempre antenada no todo. Então, se eu tô aqui dentro da clínica e eu tô atendendo, eu tô atendendo, mas é meu ouvido, ele ficou treinado para ficar assim, ó, sintonizando com tudo que tá acontecendo. Então, eu pego as situações no ar e claro que isso vem com o tempo, mas assim, ó, a gente toda situação ela tem alguma coisa que ela tá te mostrando. A cliente te reclamar não é uma reclamação, não é uma coisa ruim. Eu sempre Não. agradeço de joelhos para cliente que me traz um feedback que às vezes pode parecer negativo, mas para mim é construtivo, porque ela me dá a possibilidade de De melhorar minha melhorar. equipe, né? Então, assim, e até quando eu comecei lá atrás, às vezes alguma cliente falava, nossa, tem que mudar essa lâmpada, porque isso aqui não tá iluminando. Muita gente poderia dizer, nossa, mas que horrível essa... Não, cara, realmente tem que mudar essa lâmpada, né? Vamos ter uma visão de construção. E aí, todo tempo eu tô analisando. Todo tempo eu tô olhando as situações, eu tô analisando. Então, eu nunca tenho um sossego de dizer assim, eu cheguei aqui, eu paz e amor e eu tô... Não, eu tô Vou aqui, de eu tô analisando. férias. Tô de férias, tô só curtindo. Então, é uma análise constante. Então, eu pego as situações, eu analiso até o perfil de cada pessoa, eu tô analisando se aquilo que ela me falou na entrevista, ela tá se aplicando no dia a dia, né? Se ela realmente está sendo aquela pessoa que ela me vendeu lá no início, porque na entrevista todo mundo é maravilhoso, né? No dia a dia que tu coloca realmente as qualidades aí e os defeitos Em ação. eles aparecem. Então, Beta, esse processo todo, ele é diário, né? É uma observação. Por exemplo, se eu ver, eu tô sempre questionando, fulano, como é que tá isso? Como é que tá aquilo? Isso aqui tá acontecendo. Isso aqui tá acontecendo. Aí eu vou lá para outro setor, como é que tá isso? Como é que tá aquilo? Aí eu vou cruzando, aí eu chamo a pessoa, como é que tá isso? Como é que tá aquilo? A pessoa que é o alvo do feedback. Então, aí eu penso o que é que está acontecendo, e aí eu chamo essa pessoa, olha só, a tua conduta, e isso tudo eu faço documentado. Porque o que é falado Olha, fica baita esquecido. informação. É tudo documentado. Então, assim, vou fazer um feedback de uma coisa que a pessoa está fazendo errado, que ela sabe que dentro do nosso negócio não combina com os nossos valores ou não combina com as condutas que tem no nosso manual. Eu chamo para conversar. É um feedback construtivo, não é uma coisa que é, nossa, tu apontar o dedo. Não, nós temos que corrigir esse problema. Como nós vamos fazer? Tu entende que isso que tu está fazendo impacta? Onde ele está impactando o nosso negócio? Que tipo de coisa que pode acontecer na empresa que vai prejudicar a empresa? Né? Porque às vezes a pessoa acha que aquela pequena ação dela não está impactando no todo, né, Beta? Então, documentar isso, ela consegue enxergar e ela se compromete contigo a mudar. E aí, a gente faz o checkpoint, né? Depois de um tempo, eu volto a falar, eu fico acompanhando essa pessoa e volto a falar desse assunto com ela de novo para ver se resolveu ou não. Então, assim, é uma das maneiras que a gente consegue, de tempo em tempo, rever, né, os manuais. Mas uma coisa que aconteceu esse ano, eu fazia há muitos anos atrás, quando eu tinha uma equipe menor. E depois, quando a equipe começou a crescer, nos últimos anos, eu não consegui mais fazer. Fazia reuniões de alinhamento e tudo. Mas criar experiências para o time, vivenciais, onde eu colocasse os valores, a missão, isso mais a flor da pele. E assim, eu fazer elas sentir isso que eu queria que elas sentissem, porque muitas vezes tu fala, mas se a pessoa não sente, ela não internaliza isso, né? Então, um dos exemplos foi o brainstorming que a gente fez esse ano, que foi assim, ó, incrível, foi uma choradeira, foi um momento assim de conexão com o time. Eu realmente não esperava que fosse tão intenso como foi. E foi dali a gente tirou assim um gás para todo o time e essa coisa de querer viver a nossa missão, né, dos valores. Então a gente fez sabe, como um imã assim, com todo o time, né? Cada um com um colega conseguia entender, a gente abordou muitas coisas importantes, né? Porque muitas vezes cada um se vê no seu lugar e não se coloca no lugar do outro. Então tem aquela coisa dos setores. O setor tal vê de um jeito a situação. Então a gente inverteu situações e o time todo pôde vivenciar no lugar do outro. Foi muito legal. E aí sim eu consegui, muito mais do que criando só os manuais e apresentando para elas, eu consegui ter um engajamento muito maior. Ô, Ari, deixa eu te fazer uma pergunta.
O que tu falou um pouco da questão da mentalidade e de como a gente lida com as nossas emoções. Como que tu não deixa que a visão deixe de ser um farol? Porque ontem, quando eu te apresentei nos stories, eu disse assim, o Paulo Lemann fala muito isso naquele livro O Sonho Grande, né? Ele diz assim, como que se faz crescer uma empresa, né? Eu estou aqui hoje, no presente, eu visiono lá na frente, eu quero estar assim, show. O que eu preciso desenvolver de habilidades, o que eu preciso organizar de processos para eu entender qual é a tarefa que eu preciso fazer hoje para esse crescimento. Porque eu gosto de dizer assim, ó, que a minha missão na vida das pessoas é fazê-las entender uma coisa. A gente tem duas grandes tarefas todos os dias, que é o operacional, alguém que vai lá e faz e bota a mão na massa, mas a gente precisa também desempenhar esse outro lado, que é o olhar de empresária. Porque senão a gente... tem um livro maravilhoso que diz assim, se a gente trabalha nesse operacional por muitos anos, aquilo que a gente amava, a gente deixa de amar, porque aquilo se tornou um grande cansaço, né? Por quê? Porque a gente tem a possibilidade de crescer esse negócio, tem a possibilidade de atingir mais pessoas, da nossa marca, do nosso nome ganhar um outro significado. Tudo lindo, maravilhoso. Terminou a live, eu vou voltar para o meu computador, eu tenho um monte de coisa para fazer. Como que tu, Ariane, blinda essa tua visão que, independente da quantidade de coisas que tu tenha para fazer durante o dia, tu sabe que ao final do dia a tua empresa tá indo para aquele lugar onde tu quer? Uma ótima pergunta, né, Beta? Eu acho que é o farol para as pessoas também que estão assistindo. Na realidade, o que acontece? Olha que importante, a minha cabeça, a tua visão é a mais importante dentro do negócio. A minha visão nem sempre é a do meu time, tá? Olha que louco. Às vezes as pessoas não enxergam o que eu tô vendo, mas elas confiam no próximo passo. Nem mesmo o Felipe, o meu marido, que é o financeiro, às vezes eu digo, não, nós temos que investir nisso aqui. Ele não consegue ver do mesmo jeito que eu, e às vezes eu tenho que fazer toda uma apresentação para ele convencer de que aquilo ali é extremamente importante. Tem algumas coisas que para mim são a base também, Beta, e que me ajudaram a escalar o negócio e que estão me ajudando a atingir outros níveis dentro disso. Entender o que é o meu sucesso. O que é o sucesso para mim? Porque o meu sucesso pode não ser o mesmo sucesso da fulana, da beltrana. O que é o sucesso? Quando eu atingir o sucesso, o que eu vou sentir? Como que vai ser, né? E determinar, porque eu já lá atrás também eu vi que o meu sucesso pessoal não estava ligado com o profissional. Isso a gente conversou esses dias também sobre isso, né? Eu preciso alinhar as duas coisas, porque muitas vezes a Ariane, pessoa mãe, quer ter mais tempo com a filha, mas a profissional quer estar voando, quer estar pelo Brasil inteiro. E aí, como é que eu vou viver isso? Não são duas pessoas. Então, conectar essas duas coisas. Porque daí tu vai saber até onde tu pode ir profissionalmente, até onde tu vai poder ir dentro das escolhas pessoais que tu fizer. Aí tu conecta as duas coisas. Um outro passo que eu acho que é importante, daí vem do autoconhecimento, é a gente treinar muito a resiliência, porque quando as pessoas chegam para mim, eu quero ter o meu negócio, quero empreender. Elas não imaginam a quantidade de desafios que elas vão enfrentar. E muitas vezes é diário, é uma enxurrada de coisas que caem em cima de ti, como tu falou, apagar incêndio, muita coisa operacional, e quando vê tu pegar fôlego para ainda pensar lá na frente, como que eu vou fazer isso? Não sobra tempo. Segunda coisa, outra coisa muito importante que é um passo que eu acho extremamente necessário é conseguir gerenciar o tempo. Ter disciplina para gerenciar o tempo. Que nem tu falou, tu já te conhece. Eu sei que eu pego meu celular, entro no Instagram, eu vou perder um tempo e vou sair viajando. Então, por exemplo, tá? Hoje, na minha rotina de vida, eu trabalho durante o dia, muitas vezes tenho algumas reuniões durante o dia, então a parte estratégica, muitas vezes, durante o dia eu não consigo fazer. Eu não consigo produzir com barulho na minha cabeça, com pessoas falando, eu não consigo ficar criativa, eu já me conheço. Então, o que eu faço? Depois que todo mundo vai dormir lá em casa, aí eu me centro, coloco uma musiquinha que eu gosto de ouvir no ouvido, desligo a minha internet do telefone, né? E aí eu me conecto comigo, e aí eu começo tá, onde nós estamos? Da onde eu quero chegar? A gente tá indo para esse caminho ou a gente tá indo para outro lado?
né? E aí eu começo a achar as lacunas. Não, olha só, a gente deu uma caída aqui nos trilhos, vamos voltar. E aí eu acho os pontos para corrigir. No outro dia eu acordo, já sei direcionar minha equipe. Olha, isso aqui tu tem que alinhar com a fulana, com a Beltrano. Então essa é a minha mentalidade, né, Beta? Chegar, arrumar um horário do dia. Eu sei que parece loucura, todo mundo diz, nossa, Ari, mas não sobra. Gente, com 2 filhas eu não sei de onde é que eu tiro tempo. Caiu? E sobra, né? Caiu. E sobra, é só saber gerenciar. Ontem de noite, eu tava conversando com meu marido e aí a gente tava falando e eu disse assim, deixa eu olhar teu Instagram, uma coisa ali num 3 pontinhos que tem ali em cima. E ele disse, o que tu quer ver? Bota lá. Eu botei ali suas atividades. 1h40, acho que era o tempo que ele tinha perdido no Instagram, né? Olhando, e eu disse 1h40. Eu também perco muitas vezes esse tempo. Mas tu pensa que 1h40 as pessoas dizem assim, eu não tenho tempo, não tenho tempo. Será que não tem tempo ou será que tá usando mal esse tempo? Né, Beta? Então, às vezes a gente... E eu também dou essa desculpa muitas vezes. Eu não tenho tempo de fazer exercício, eu não tenho tempo... Mas a gente tem que aprender a gerenciar. E isso é disciplina, né? Disciplina de todo dia tu saber, não, eu vou acordar, eu vou organizar isso aqui, vou fazer esse operacional, porque como a gente atende, né? E no atendimento, tu não tem como estar pensando lá na frente onde é que eu quero chegar. Não, tu tem. Eu acredito muito que tu tem que entrar num estado de emoção, assim, de flow que falam, né? Pra te conseguir ver, ter a visão daquilo que tu quer. Se tu tá atolada de coisas e cheia de trabalho e não consegue tirar aquele tempinho pra te conectar com isso, tu não consegue enxergar, é como se tivesse uma nuvem aqui na frente, né? Que não consegue te deixar ver esse além, né, Beta? Então, gerenciar o tempo. Como? A pessoa vai dizer, vai chegar, como tu disse, estou tentando imaginar, a pessoa terminou a live, eu quero ser assim, quero fazer isso. Como fazer? Eu costumo organizar a semana, né? Então, assim, ó, eu divido a semana em dias, em horários, né? Então, tipo assim, reuniões. Vou fazer na quarta-feira de manhã, eu alinho com a equipe o que precisa, reunião do marketing, reunião da... Na terça-feira de manhã é o meu dia. E aí eu vou dividindo em blocos de onde eu vou atuar e a minha cabeça vai estar ali, né? Então, por exemplo, às vezes vocês vão ver, quem me segue, né, lá no meu, porque eu convidei as pessoas para vir aqui também, às vezes eu tô de madrugada fazendo coisa. Não é uma coisa que pra mim é um desgaste, não, eu amo aquilo ali. É o horário que eu escolhi pra fazer. E eu faço aquilo ali, podia ficar até às 4 da manhã fazendo, né? Por quê? Porque é o horário que eu tô conectada com a minha visão, com aquilo que eu quero, né? Tô achando os pontos do meu negócio. A gente tem que se apaixonar por isso, né, Beta? Ou tem que ser apaixonado. Não, eu tava pensando a questão da... Tu falou do momento de conexão. Tu é a segunda pessoa que fala desse momento silêncio. A Tanise falou que ela acorda bem cedo e é um momento também que ela fica sem barulho nenhum e ela cocria, né? Ela usou essa expressão, ela cocria com o universo, ela deixa essa canalização, né? E espiritualmente as pessoas dizem que como não tem tanto ruído, interferência, né? Entre céu pessoas... e terra, isso aí, a conexão fica mais clara. Então, essa pode ser uma explicação pela qual a gente acorda. Eu acredito muito nisso. Surtada, querendo, cheia de ideias. Porque a nossa conexão com o céu está sem interferências, né? Sem barulho. E para mim a madrugada é a mais incrível, é o momento que eu mais produzo. Tanto que, por exemplo, os cursos que eu dou, muitos deles eu construí eles na madrugada. Eu começava ali 10 horas da noite e entrava madrugada até às 5 da manhã. Super criativa, cheia de ideias e aquilo desenrolava. Quando chega durante o dia, muitas vezes eu não consigo desenrolar. Porque exatamente, eu acredito muito nisso. Você tem que encontrar esse ponto de equilíbrio aí. E aí, dali só vai, né? Mas... Tu entende, Beta, que tem que haver um silêncio. Porque quando tu silencia... E às vezes, gente, tu precisa silenciar até a tua mente. Porque a tua mente fica... né? E não te deixa clarear a tua visão, né? Tu tá tão influenciada pelos ruídos dos outros, influenciada pelos ruídos do mercado, e que tu respira, calma, né? E aí a coisa vai abrir, o teu caminho vai abrir, né? Muitas vezes o ego da gente tá muito ligado a isso também, né? O ego, ele se sobrepõe
e tu não consegue ver o que realmente é. Então, autoconhecimento, né? Volto lá, o maior investimento é fazer terapia, fazer, sei lá, coach, é fazer cursos que te tragam esse olhar, porque a gente olha para os outros, eu sempre brinco com as clientes isso, quando eu começo a perguntar um pouco, me fala de ti, as pessoas não sabem falar de si. Se eu perguntar para qualquer pessoa que está aqui hoje, tu me descreve aqui as suas características mais vibrantes, né? Quais são os teus valores? As pessoas não sabem falar, mas elas sabem falar da fulana, da beltrana, da ciclana, que roupa a beltrana tá usando, né? Então, assim, a gente acaba olhando mais para fora do que para dentro. E é para dentro que começa a transformação, né? Porque tu aprende que tu não precisa daqui a pouco viver a vida que os outros levam. Tu não precisa ficar mostrando para os outros, porque tu é feliz de um outro jeito. Né? E isso pra mim foi também um divisor de águas, porque eu sempre fui muito simples, sabe, Beta? E teve um momento na minha área da micropigmentação, existe um glamour muito grande, né? Só que eu não sou essa pessoa, e durante algum tempo eu achei que eu tinha que me encaixar nisso, e eu não tenho que me encaixar, eu tenho que ser quem eu sou, eu tenho que ser a Ari com o jeito da Ari, simples, eu não preciso criar uma máscara para as pessoas me admirarem, né? Porque não foi isso que me trouxe até aqui. Foi o carisma, foi o amor, foi o jeitinho com que eu trato as pessoas, né? O jeitinho que eu conduzo as conversas com as pessoas que me fizeram ter sucesso. Então, hoje eu tô no momento de voltar lá pra minha base, né? E buscar a minha essência e querer ser quem eu verdadeiramente sou, sem ter que me encaixar em nenhum padrão, sabe? Em nada que venha pronto. Eu sou do meu jeito, ponto. E essa autoaceitação não é uma coisa fácil. Porque tu diz assim, ó, puxando ao que tu disse antes, assim, ó. O que é sucesso pra ti? Sucesso pra mim é 3 pontinhos. Que vai ser diferente do sucesso da Maria, da fulana e tá. E aí tu aceitou o teu sucesso e vou batalhar pra isso. E daí tu olha a outra, meu Deus, não sei o que. Então, qual é o meu processo de aceitação, né? Eu preciso entender o meu centro. Na yoga, a gente fala muito isso. Eu tenho cada insight na yoga que tu não tem noção. Eu vou fazendo as analogias, né? Então, ela sempre diz assim, o teu centro. Quando tu tem o teu centro, não importa o que aconteça, tu sempre vai trazer o teu centro. Porque se acontece uma coisa, eu vou pra cá. Acontece uma coisa, eu vou pra cá. Acontece uma coisa, eu vou pra cá. Eu vou pra cá. E daí, mas só um pouquinho, qual é o meu centro, né? E aí é nessa daqui que a gente perde a nossa identidade, né? E perde o prazer das coisas, Beta, porque a vida tem que ter prazer, a vida tem que ter... tu tem que trabalhar com aquela emoção. Quando tu começa a ver tudo como um peso... Eu vou te dar um exemplo, tá? Vou contar uma coisa da minha vida que foi um momento decisivo, assim, e que eu acho que eu tive que ter muita coragem, e foi um momento também que eu me encaixei de volta em mim mesma. Eu passei 3 anos dando curso pelo Brasil inteiro. Viajava final de semana, voltava, atendia. A minha filha tinha 2 para 3 aninhos ali, a Antonella. E eu passava viajando. E curso pra cá, e curso pra lá. Pro meu ego, nossa, Ari, tu tá viajando o Brasil inteiro. Tô. Naquele momento, tá. Só que, de repente, gente, aquilo começou... Alguma coisa dentro de mim, quando eu gritava. Eu tava sufocando quem eu era, sabe por quê? Porque a Ari, pessoa, é família. A Ari, pessoa, sofria de estar longe da filha. Aquilo ali, chegou ao ponto dos últimos cursos que eu dei, assim, que eu tava viajando demais, eu não consegui dormir de madrugada, porque daí lá de dentro tinha uma coisa gritando, e se tu não ouve, tu adoece, né? E eu precisei ouvir a minha voz interior e entender que eu não queria mais aquela vida, embora que financeiramente estivesse me rendendo muito, muito mais, às vezes até que a clínica. Né? Mas o que é a minha paixão? O que faz meu olho brilhar? Né? Tá viajando sempre para tudo que é lugar e tá longe das pessoas que eu amo? Ou é conseguir unir as duas coisas com equilíbrio? E eu tive que parar, eu me lembro do dia que eu contei, eu cheguei na sala lá onde fica o Felipe, a gerente da clínica, e eu disse, gente, chorando, eu disse assim, eu não aguento mais isso, essa vida que eu tô levando não é a vida que eu quero levar, não é para esse caminho que eu quero ir, e eu não vou mais dar esse monte de cursos, vai ser 1 por mês, 2 no máximo, eu não quero mais ficar viajando enlouquecida para tudo que é lado, não quero. E eu me lembro que eles olharam assim, né, tu tem certeza? Eu digo, tenho certeza, isso é uma coisa que eu resolvi dentro de mim, não quero. E o Felipe, né, financeiro, na época ele, não, eu te apoio, mesmo que isso impactasse muito, porque, gente, é como se fosse uma redução de 50% da nossa renda, né?
E essa coragem, muitas vezes, da gente abrir mão de uma coisa para te estar alinhado com quem tu verdadeiramente é, eu acho que isso é extremamente importante, Beta, porque senão, eu tenho sempre essa visão de olhar lá na frente. Se eu chegar lá no final da minha vida e olhar para trás, e olhar minha filha, né? Óbvio que em alguns momentos a gente tem que fazer sacrifícios, né? Mas se eu continuasse nesse ritmo, eu nunca mais ia conseguir sair. Tu entende? Porque esse mundo da micropigmentação é muito glamuroso, é uma bola de neve. E eu ia querer mais, mais, mais. Eu ia olhar pra trás e ia dizer, puxa vida, eu perdi partes da vida dela que não voltam mais, não vão voltar. E com a criança é o momento que tu mais enxerga que não volta, porque a cada dia eles crescem e eles vêm com coisas novas. Então, eu abri mão de uma coisa profissional, porque naquele momento que eu casei as duas coisas. Profissionalmente eu estava indo para um lado, pessoalmente eu queria outro lado. Hoje, que eu tenho as duas coisas conectadas, eu me sinto completa. Eu me sinto feliz. Eu posso estar cheia de trabalho, atolada, às vezes dou uma choradinha, porque ninguém é de ferro, né? Ai, meu Deus, eu tô com muita coisa. Mas, assim, aquele choro não é um choro assim, nossa, eu não tô vivendo... Não, é um choro momentâneo, né? De cansaço, às vezes. Mas, de cansaço. Mas não é uma coisa que eu estou... incongruente com aquilo que eu quero viver. Então, isso te dá uma clareza muito grande, sabe? Hoje eu sei o que eu quero da minha empresa, onde eu quero chegar, e eu sei o quanto, nesse crescimento, o quanto ela vai influenciar na minha vida pessoal ou não. Então, eu casei as duas coisas. Então, eu acho que cada pessoa tem que se conhecer e se fazer essas perguntas. Quem eu sou? O que eu quero passar por esse mundo? Né? Qual a mensagem que eu quero deixar? Seja através da comida que eu faço, seja através... Qual é a mensagem que eu quero passar? Porque a gente tem uma missão aqui, né, Beta? A gente não tá aqui de... E isso até clareia, por exemplo, antigamente, quando eu perdia um membro da minha equipe, uma pessoa que eu treinei anos, e a pessoa saía... Nossa Senhora, aquilo era uma tempestade na minha vida, né? Eu ficava mal, porque eu pensava, nossa, a pessoa... Hoje eu vejo assim, ó, pode ser que a pessoa não veja do mesmo jeito que eu, mas pro universo, eu dei o meu melhor para essa pessoa e eu sei que eu transformei a vida dela. Ponto. E a missão tá cumprida. Ela não precisa... A missão tá cumprida, entendeu? Então, eu dou o meu melhor. Se a pessoa não consegue fazer devolutivo, tá tudo bem, porque pro todo, que é o universo, eu fiz o que tinha que ser feito. Né? Eu sei que se eu parar lá no final da minha vida, eu sempre faço isso. Se eu fosse morrer amanhã, ou se eu estivesse lá no final da minha vida, o que ia acontecer? O que eu ia pensar? Eu acho que isso também te faz refletir sobre muita coisa, né? Se amanhã for meu último dia, será que eu tô sendo grata pelas coisas que eu tenho hoje? Será que eu realmente estou fazendo essa, né? E aí, Beta, é isso, assim, resumindo, assim, é conseguir parar e se conectar contigo mesmo. Embora que os ruídos possam tentar influenciar. Eu acho que, como eu te disse, o autoconhecimento te dá a segurança necessária também para te dar os passos que tu precisa dar. Porque muitas vezes a gente se sente insegura e por se sentir insegura, a gente acaba colhendo a opinião dos outros, né? Aí eu peço a opinião da fulana, da beltrana, só que essas pessoas, às vezes, nem sempre todas as pessoas ao nosso redor têm a visão que a gente tem ou querem o melhor pra gente, né? Então, muitas vezes, tu tem que aprender a te ouvir e, uma coisa bem importante, saber quais são as fontes que tu vai pedir um conselho. Porque muitas vezes as fontes que tu tá pedindo um conselho, elas estão te travando de crescer. E eu digo isso porque muitas vezes até meus próprios pais, né, por ter vivido coisas que não deram certo e tudo, eles ficavam me trazendo insegurança, chegou um ponto que eu disse, não, eu vou ter que me guiar pela minha própria intuição, né, porque se eu compartilhar com eles, eles têm, coitados, né, as crenças deles, eles vão bloquear o meu crescimento. Então, muitas coisas, às vezes, quando eu tenho que dar um passo muito grande, que eu sei que pra eles vai assustar, eu não conto, eu deixo, reservo pra mim, falo com as pessoas que eu confio, que eu sei que tem essa visão, e aí, assim, a coisa vai indo. Tu falou algo muito interessante que vou deixar assim como um resumo disso tudo que tu falou, que é o que está gritando dentro de você hoje. Isso foi muito forte. Eu acho que isso fica assim um temão, né? Para quem está nos assistindo. Eu acho que aí tu te conectar, voltar lá e ouvir, te ouvir, porque existe alguém aqui dentro que é aquela criança que tu foi construindo máscaras para ser aceita pela sociedade, ser aceita pelas pessoas, e muitas vezes ela não é quem tu é de verdade.
sabe? É muito tempo eu fiquei assim, ó, eu tenho um jeito, eu falo o que vem. Vocês podem ver que eu não fico medindo as palavras que eu vou usar, eu falo o que vem, e isso muito tempo eu ficava, ai meu Deus, será que eu falo demais? Será que eu tô sendo muito... Não, é meu jeito, quem se conectar comigo, legal, quem não se conectar, paciência, eu não vou mudar minha essência, porque a fulana, eu tenho que me encaixar no padrão da fulana. E eu acho que essa autenticidade é o que vai diferenciar cada uma dessas pessoas que estão nos assistindo, né, Beta? Elas olharem para si e, gente, é um exercício que tem tantas perguntas que vocês podem se fazer, mas faz uma viagem de volta lá pro teu passado e vê quais são os momentos que tu superou desafios, de coisas que tu passou, que tu vai ver que tu tem uma história muito linda para contar e muitas vezes muito mais força do que tu imagina ter, né? Porque às vezes a pessoa pensa, não, mas eu não vou conseguir, mas já superou coisas muito piores, né? Então, assim, isso abre muito... Como a gente se vê pequeno, né? É impressionante. Exatamente. Às vezes eu contei eu acho que foi anteontem, eu escrevi um texto ali do elefantinho no meu Insta. Às vezes as pessoas se veem como aquele elefantinho, né, que nasceu no circo e vê com um prego fincado lá no chão, preso a essa corda, que tenta puxar e não consegue sair dali. E por tentar puxar e não conseguir sair, essa pessoa desiste. E aí ela cresce e não percebe a força que tem, né? Então... né? E se desse só um puxãozinho lá na frente, já ia, né, poder sair andando. Só que o problema é que a trava... Eu acho que o maior limite da gente tá dentro da gente mesmo. Eu digo que o meu maior concorrente não tá fora, gente. Tá dentro de mim. É a minha mente, exatamente, Beto. É ali que moram os maiores medos, os vilões, que nem diz a minha filha, os vilões, tá tudo aqui dentro, né? Não tá fora. Então, assim, eu acho que para ser um empreendedor de sucesso, não tem como atalhar. Tem que se conhecer. Tem que se conhecer, porque o teu negócio vai ser um reflexo do que tu é. E eu vou te dizer isso, por exemplo, se eu não tô bem e eu deixo isso transparecer pro meu time, todo mundo fica ruim, porque sou eu que dou o tom de energia para dentro do negócio. Então, a minha missão é também manter minha energia sempre alta, né? Para que todo mundo esteja bem. É minha responsabilidade. E muitas vezes, até o Felipe diz, não, mas não precisa fazer isso, tu não precisa fazer isso, preciso, porque eu sou exemplo e eu lidero pelo exemplo. Se eu não fizer, a pessoa vai lá dizer, pô, mas se ela nem ela faz, né? Se nem ela é honesta, vamos dizer que fosse uma coisa, nem ela é honesta, nem ela é... Como que eu posso pregar valores que eu não sigo, né? Então é pelo exemplo. E assim na criação de filhos também, né, Beta? Não é pelo que tu fala, é pelo que tu faz. Né? Vou descobrir. Então... Vou descobrir, não sei ainda. Pera que tu vai ver, daqui a pouquinho. E assim, tu vai ver, é muito forte isso, sabe? Isso que tu tá falando, a importância, porque quando a gente olha o nosso negócio, né? Como tu disse ali, a analogia do tabuleiro, eu uso muito também. E às vezes o tabuleiro tá todo mundo se enquadrando dentro daquele quadradinho. E aí tem um monte de opções de posicionamento no mercado e a gente insiste naquele quadradinho onde tá todo mundo tá lotado e tem um mapa de oportunidades gigante quando a gente olha de cima, né? Mas o que eu queria te dizer é, quando a gente olha um negócio de cima, entende se eu tenho o meu papel de gestora, o meu papel de alguém que tem que cuidar do financeiro, tem que olhar para isso, alguém que tem um papel de liderança, enfim, quando a gente olha de cima, a gente entende os papéis que a gente precisa assumir. E esse trazer a responsabilidade, né? Eu nunca sei quanto que entra, quanto que sai. Esses dias eu faço perguntas, bastante stories ali de enquetes, e a área, assim, não vou saber exatamente o número, mas de 85% a 95% das pessoas que responderam disseram que não sabem quanto que faturam. Não, isso não pode, né, Beto? Não pode, não tem como a gente escalar um negócio se a gente não sabe nem quanto tá entrando. A questão da saúde financeira do negócio é a base, tá? Por exemplo, num momento de pandemia, o que segura uma empresa é a saúde financeira, é tu ter organizado isso. E assim, ó, eu passei por isso já, embora que, como eu falei pra vocês, eu trabalhava num escritório de contabilidade que me deu uma base muito boa pra iniciar, né? Então eu sabia organizar o básico, né? Muitas pessoas não sabem, então talvez seja um pontapé inicial também, né? Eu sou profissional liberal. Comecei como, vamos dizer, abri um negócio qualquer que eu presto um serviço. Eu preciso entender como eu vou administrar essas contas. Porque eu tenho
o que aconteceu comigo, Beta? Começou a entrar dinheiro no início lá, e entrava o dinheiro e muitas pessoas se iludem nesse momento, porque acham, nossa, entrou, quanto dinheiro? É acham meu! que o faturamento é o salário, e não é. Não é. Hoje eu, Ariane, faço uma retirada de um salário para mim. Eu também. Então, assim, ó, a minha empresa, ela tem o rendimento dela e eu recebo um salário pelo que eu faço. E eu tenho que viver com aquele salário. Eu tenho que viver com aquele salário. Se a minha empresa está faturando horrores, mas eu tenho designado que eu vou tirar aquilo ali, pode ser que no final do ano eu faça uma distribuição de lucros, mas não quer dizer que eu tenha que contar com aquele dinheiro, entendeu, Beta? E isso aí também dá uma projeção, porque tu tem uma organização para poder dar os próximos passos, né? Não tem como crescer se não organizar essa base. Não tem. A saúde é como se fosse uma dos tripés do negócio, né? Eu diria que o financeiro, sozinho, a gente pode uma planilha bem simples, né, Beta? Uma planilha simples, entrada, saída. Só isso, não precisa. E aí, minha gente, entrou o dinheiro, não vai ficar pensando que vai pegar o dinheiro para comprar coisa para si. Bota lá na caixinha, ou deposita na conta do negócio. Não mistura as bolas, tá? Primeiro, a gestão tem que ser rica, a empresa rica e o empresário pobre. E exatamente. Depois a gente iguala. E tem um fator, Beta, que eu acredito que isso não tenha mudado muito, tá? Quando eu comecei, os primeiros 3 anos que eu trabalhei, eu não tirei R$1 para mim. Não tirava R$1. Eu tinha primeiramente o outro negócio que eu juntei um dinheiro de lá, e aí durante esses 3 anos eu tinha dinheiro para viver de uma forma bem enxuta, e eu só investia no negócio. Eu ganhava aqui 10, eu investia 10. E eu tinha um pensamento, uma mentalidade de melhoria contínua, que é o que eu tenho até hoje. Eu não me acomodo, pensar assim, eu tenho a clínica agora, tá bom, não. Tá aí uma coisa, ser movida a desafios. Eu tenho que sentir o frio na barriga. A gente tem que ter um friozinho na barriga, senão não... Então, assim, tá sempre se desafiando a crescer, a melhorar. Se tá bom aqui, o que eu podia proporcionar pro meu cliente de melhor, né? Porque uma hora aquilo ali já não é mais. Eu posso dizer para vocês, por exemplo, quando eu comecei, o meu atendimento era diferenciado, realmente, porque eu tinha muita entrega, e numa cidade de alemão, que o pessoal era mais, né? Mais faca na bota, assim. Esse jeitinho foi cativando as pessoas. O meu atendimento, as coisinhas que eu proporcionava, porque eu sempre tive essa visão de me colocar no lugar do cliente e o que eu gostaria de receber, né? Só que o que aconteceu? Olha o que pode estar acontecendo no teu negócio também. Toda pessoa que é visada, que ela se destaca, ela também é copiada. E aquilo que tu fazia de diferente, daqui a pouquinho não é mais diferente. Então, como eu falei lá no início, a concorrência está se empurrando sim, porque elas vêm, elas copiam, e aí eu tenho que inventar outra coisa, porque se eu continuar fazendo a mesma coisa, eu vou ser igual, e eu quero ser sempre diferente. Então, tu tá sempre em movimento, tu nunca para, nunca para. E aí eu já escutei de amigas empreendedoras, Ari, mas isso é muito cansativo. Mas aí se tu tá achando cansativo, talvez não seja o teu papel estar no mundo do empreendedorismo. Exatamente, exatamente. Porque é isso, é desafio em cima de desafio. Cada dia tu aparece uma coisa. Então, pra mim, isso é o meu alimento. E eu sempre, né, Beta? sempre digo que o negócio, ele tá sempre chegando num ponto onde a gente não chegou antes. Exatamente. Opa, temos uma situação nova aqui, e agora, né? E aí a gente vai... é muito louco ter negócios nessa época da nossa existência. Essa coisa do digital, né? Esses dias eu escrevi um texto entre o novo e o velho, tudo ao mesmo tempo acontecendo, porque ao mesmo tempo em que me relaciono digitalmente, eu atendo presencialmente, né? Tu atende, eu não atendo mais presencialmente, mas a maioria dos profissionais liberais se relacionam por este celular e atendem presencialmente, que é onde a gente vai colocar esse amor, onde a gente vai fazer essa entrega, esse estado de presença. Então, é um grande desafio para nós. A gente está sempre... É uma receita nova todos os dias. Que a gente vai misturando. Tu tá aprendendo... A gente tá desbravando um novo caminho, né, Beta? E olha que louco, agora que tu me falou isso, me veio uma coisa na cabeça. Muita gente começa a apaixonar. Não é todo mundo que tem o perfil de ter um negócio, tá? Isso é uma coisa que também a pessoa precisa resolver dentro de si. Porque às vezes a pessoa luta. Eu acho que quando eu comecei, eu tinha uma paixão pelo atender, né? E aí, de repente, eu tive que começar a virar uma empresária. Não foi uma coisa...
como é que eu vou te dizer? Eu tive que criar N facetas da Ariane, né? Eu sou múltipla. E quando eu comecei lá atrás, eu só tinha que atender. E atender bem, né? Atender bem. Hoje eu tenho que estar no digital, eu tenho que saber de marketing. Naquele momento. Aquele era meu papel. E eu tive num certo momento, antigamente eu cuidava do financeiro, eu cuidava era o marketing, era o financeiro, era a gestão das pessoas, múltiplas funções. Eu tenho que criar conteúdo. Então, hoje, o profissional, né? Ele já não é mais só atender. E eu acho que em todas as áreas, né, Beta, principalmente de prestação de serviço, a gente não só atende, a gente tem que entender um pouquinho de tudo. Hoje, por exemplo, se me perguntar o que eu estudo um pouco de todo o meu negócio e da minha parte técnica, que é o foco que eu vou passar para os cursos e tudo mais. Mas é muito grande. Então, também a gente teve que se reinventar, porque o mercado mudou muito, né? O digital entrou nos fazendo dar uma volta lá dentro de nós mesmos, né? Porque a gente tem que estar aparecendo. A gente vem de uma geração, muitas vezes, que não se fazia vídeos. Eu vejo que esse é um impasse das pessoas aparecer em vídeo, já foi o meu também. Tu tem que criar conteúdo, tu tem que fazer stories, tu tem que gerir o negócio, tu tem que cuidar da equipe. Então, é desafiador. Não posso dizer que não é. Só que respira, se conecta. Aprende a respirar, eu acho que é um ponto fundamental, né, Beta? Respira, não pira, que nem diz o outro. Respira e vai dando um passo de cada vez. E aprender a delegar. Tá? Agora eu vou falar uma coisa que eu tinha até anotado, que eu não podia esquecer de falar, que eu acho que é extremamente importante. Muitas vezes a gente faz a tal da economia de burro, que eu chamo, tá? O que é economia de burro? Essa é muito boa, né, Beta? Porque assim, ó, eu fico assim, ó, presa ao que eu vou gastar. Estamos batendo recorde na nossa live hoje. Que coisa boa, gente. Eu tô parecendo uma caturrita falando, mas é que, gente, é muita coisa pra compartilhar. Tá lindo, Ari, tá lindo, tá demais. Que coisa boa. Então, gente, a economia de burro é o quê? É quando eu enxergo, por exemplo, que ter uma secretária ou ter uma assistente, sei lá do que é a área que a pessoa trabalha, é um custo. Mas se tu olhar de cima o negócio, tu vai entender que aquilo ali vai te gerar tempo, e esse tempo aplicado no estratégico vai te gerar um lucro gigantesco, muito maior do que esse custo que tu tá tendo ali, que tu acha, não, mas eu vou gastar para ter uma secretária. Eu não preciso, eu faço tudo sozinha. É a visão. Pensa só. Exatamente, amplia teus horizontes, muda o ângulo, eu digo assim, eu sempre tento olhar as coisas de vários ângulos, tá? Se uma hora, eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu gosto de trazer muito das minhas experiências. A Ari ficou sem funcionário em casa, agora no período de novembro, dezembro, janeiro, tá? Eu consegui até achar faxineira e tudo. Mas o meu tempo hoje, as 3 horas que eu perco limpando a casa, lavando roupa, lavando louça, eu não posso perder, porque eu sou muito mais produtiva no estratégico para ganhar mais lá na frente, entendeu? Então, eu digo assim, gente, pode parecer, tu tem empregado em casa? Tenho, porque isso para mim é um investimento. Eu invisto em ter uma pessoa em casa para que eu possa ter tempo para produzir e conseguir gerar resultado para o meu negócio, né? Eu consigo gerar resultado para o meu negócio, eu consigo gerar resultado para minha família, porque eu tenho tempo para pensar. Entende? Então, aquele valor que eu gasto com a minha funcionária não é um gasto. Eu fico até com prazer de pagar ela, porque eu vejo como um investimento. Eu invisto para ter tempo. Então, essa economia de burro trava muita gente. Essa mentalidade de escassez, de que, nossa, mas eu vou gastar. Não, abundância. Tem que pensar em abundância. Eu vou gerenciar o meu tempo. Eu preciso ter mais tempo. Então, o que acontece? Eu preciso ver de onde é que vai sair esse tempo. Né? E eu ficava estendendo roupa e pensando, gente, não é possível que eu tô aqui estendendo roupa, sendo que a minha cabeça tá borbulhando de ideias. Entende? Então, olha o teu negócio e daqui a pouco vê quais são as partes dele que tu pode delegar para outra pessoa. Daqui a pouco ir na lotérica pagar uma conta, daqui a pouco coisas que são operacionais que não precisa mais tu tá fazendo, daqui a pouco tu contrata claro, avalia, faz uma análise financeira, né, Beta? Mas tu contrata uma pessoa, tu vai ganhar tempo para criar novas receitas, criar novos serviços, criar um novo atendimento, né? E aí tu vai escalar o negócio. Então a economia de burro trava os negócios, tá? E aí eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se tu tem um avião, tu é o piloto do avião. É tu que diz se o avião vai para cá, se o avião não vai cair, né? Tu já pensou se o piloto do avião vai lá para trás servir o cafezinho, conversar com os passageiros? Tu já pensou? Não pode, tu tem que ter cada um com uma função dentro e obviamente tu pode deixar o copiloto em algum momento ali
né, guiando, e tu dá uma passadinha para ver como é que tá a situação. Mas volta pro teu posto, porque tu é importante ali, é tu que vai dar direção no negócio. Então, eu, por exemplo, até hoje eu gosto de vir na recepção, conversar com as clientes, né, ver como é que tá sendo, dar meu oi, porque tem clientes que eu tenho há 15 anos que ainda estão aqui com a gente, então eu gosto ali, hoje eu não posso dar abraço, mas dar uma atenção e tudo. Mas elas sabem, né, que eu volto para dentro e continuo onde eu sou realmente importante. E uma ferramenta que eu quero ensinar para vocês, olha, meu Deus, eu tô empolgada! Vamos, tô amando! Uma ferramenta que é muito legal, gente, é vocês descreverem durante a semana de vocês tudo que vocês fazem. É trabalhoso, é chato, o meu time odeia quando eu dou essa coisa para fazer, mas é onde a gente acha onde tu realmente é importante e onde tu pode delegar. Então, tu vai colocar ali tudo que tu tá fazendo. Ah, e respondi o Instagram. Fui no banco pagar conta. Quanto tempo tu gastou? E o quanto isso gera valor pro teu negócio. De 0 a 10. Se aquilo ali que tu tá fazendo, pagar contas no banco, e isso gera valor pro negócio, não gera valor. É uma coisa operacional que alguém pode fazer. Então, tu vai botar 2, 1, 2. E aí, depois tu pega toda essa relação, tu vai olhar assim, meu Deus, o meu tempo está sendo perdido em coisas que não geram valor, né? Que não fazem o meu negócio valer mais ou crescer. Então, tu faz isso e aí, depois de uma semana, 2 semanas, tu observa aonde é que tu tem que ficar e aonde é que tu vai delegar. E ali já te dá um norte para começar o crescimento. Tá, então eu faço isso... Para revisar, é uma planilha de tudo que a gente faz. Tudo que faz. Coloca o dia... que foi destinado para fazer aquilo. É trabalhoso, é até chatinho de fazer, mas é um termômetro muito bom para ver se tu não tá muito no operacional e pouco no estratégico. Porque a gente divide, tem vamos dizer assim, o estratégico, o tático e o operacional. Se tu tá só no operacional, tu tá lá dentro do avião só, e o avião vai cair, só entendeu? Só com a mão na massa, entendeu? Então a gente precisa, se nesse momento não é possível ter uma pessoa só para aquilo ali, mas tu tem que distribuir o teu tempo, dá uma olhadinha lá onde tá indo, bota no automático, volta, dá uma atenção e assim tu vai ajustando as velas, sabe? Mas essa ferramenta eu já uso há muitos anos e principalmente quando eu tenho vou contratar uma pessoa para esse setor. Para eu ver a necessidade de contratar outra pessoa, eu preciso entender o que aquela pessoa está fazendo que está sobrecarregando demais ela. E aí eu vou ver no que ela tem que ficar e no que eu vou passar adiante. E para mim, essa é uma ferramenta fundamental. Eu vou deixar de tema para todo mundo até a próxima quarta. Quando começar a live na próxima quarta, aí a gente conversa. Eu vou perguntar para todo mundo. Perguntem, isso. Aí eu vou institucionalizar isso agora. Isso. Toda convidada tem que deixar um tema para uma semana. Boa. Isso é muito legal, porque o conhecimento ele só tem real sentido, né, Beta? Se tu aplicar. É o que eu falo para as alunas, não adianta fazer 50 cursos e não colocar em prática, não treinar, não. Tem que aprender, então tudo que tirou daqui faz um geralzão e vê o que aplica essa semana, porque daí sim, a cada live da Beta vai trazendo mais insights, mais sacadas e vocês vão aplicando e aí o negócio vai e a mentalidade de vocês vai abrindo. Eu acho que o principal tá aqui, ó, a gente ampliar os horizontes, não ficar que nem um cavalo, né? Ô Ari, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu comprei um curso do Amir Klink. E tá sendo maravilhoso, porque ele desenhou toda a travessia de África, entre África e Brasil, e na década de 80, e ele precisou fazer todo um estudo de como o barco, ele ia ficar, agora não me lembro exatamente quantos dias, mas tinha que ter um negócio de água doce dentro e água salgada, tem que ter um equilíbrio dessas águas para não afundar. Então, ele conta toda a engenharia. E ele diz, pô, assim, ó, é uma lição de mentalidade que, assim, ó, eu tenho um treco toda vez que eu tô ouvindo ele, sabe? Porque eu volto, sabe, assim, tipo, é tão bom que eu quero, assim, botar aquilo pra dentro, né? Então, por exemplo, uma das coisas, quando ele decidiu que ele ia fazer essa travessia e sabendo da dificuldade que seria, ele começou a estudar todas as pessoas que tinham tido náufragos, para entender o que tinha. Ele disse assim, eu virei um apaixonado por náufragos, não pela tragédia, mas pela lição.
E aí ele começou a tipo, fazer uma decupagem, digamos assim. Ele começou a abrir tudo que aconteceu no náufrago tal, o que esse cara fez, né? Como que ele não tinha se preparado. E aí ele começou a fazer... Então, esse foi um dos primeiros episódios que eu vi. O que falta, né, Beta? E é uma coisa... eu quero ver isso aí, já pode me passar. Na verdade, o que acontece, gente? Muita gente... Eu vejo, assim, ó, que os momentos... isso pode parecer clichê. Nos momentos de crise é o que você mais cresce, né? Pode parecer clichê. Mas... eu posso dizer para vocês por experiência própria, tá? Nos momentos mais difíceis, assim, que a coisa parecia que tá desabando na minha cabeça, nos momentos de crise, assim, que, nossa, o que eu vou fazer agora? Foram os momentos em que eu mais cresci. Porque daí tu tem que voltar pra ti, se revisitar, né? Ver o que tu vai querer do negócio. Então, por exemplo... ano passado, na pandemia, né? Teve gente que travou, não conseguia. Eu pensei, bom, estamos vivendo essa situação, como agora. Mas o que eu vou fazer com essa situação? É o que vai determinar o resultado que eu vou ter, né? Não tenho. O que eu posso controlar é o que eu vou fazer em relação a isso. O que está acontecendo eu não tenho controle. Então a gente sempre ver de um outro ângulo, né? A pandemia tá aí. O que eu posso fazer? Eu vou ter que me reinventar. Então ano passado a gente, durante a pandemia, a gente trabalhou muito. Eu e a equipe de marketing, eu e a gerência, a gente desenvolvendo campanhas, sabe? Colocando nossa missão, né? Realmente naquilo que a gente ia fazer, e a gente conseguiu elaborar coisas que deram uma alavancada no negócio, assim, que muita gente, nossa, como é que tu conseguiu? Porque eu parei, eu não deixei os ruídos interferirem naquilo que eu queria, e eu consegui achar, e obviamente estudando também, né, buscando conhecimento, eu consegui achar saídas. Sempre tem uma saída. Toda situação tem uma saída, só que às vezes a gente não consegue enxergar. Eu ia te né, perguntar isso, eu justamente ia te perguntar isso. Aonde, porque a gente, uma das minhas últimas sessões de terapia, a Tati disse assim pra mim, Beta, 30 minutos por dia tu tem que fazer uma besteira qualquer. Tu vai organizar um armário, tu vai organizar um álbum de fotos, olha do tempo que a foto era impressa. tu vai, sei lá, vai lavar uma louça, vai fazer alguma coisa. Por quê? Porque tu vai começar, olha só que interessante, tu vai começar a observar como que o teu cérebro processa as coisas. E daqui a pouco tu tá olhando umas fotos de quando tu tava no colégio, não sei o que, e tu lembrou de algo que tu desejava naquele momento. Sei lá. Deixar vir insights de outra forma que não só lendo livro de negócio. Então eu tô aprendendo, inclusive estou vendo séries do Netflix totalmente sem nenhuma intenção, para deixar, para olhar sem culpa e para me deixar voar por outros. Comprei o curso do Amir Klink nesse sentido, de aprender de outras formas, de outros olhares. E eu quero que tu nos diga se tu tem que tipo de livros que tu gosta de ler que não sejam de negócios, que tipo de atividade que tu tá fazendo e que tu deixa a tua mente fluir. Porque esse flow que a gente tanto fala que a gente precisa ter no negócio, a gente precisa trazer da nossa vida para o negócio. Se a gente não tem flow na própria vida, como a gente vai deixar esse flow aparecer, né? Então, aonde que tu busca essas inspirações, assim? Olha, Beta, na realidade a maternidade é um local não, é uma experiência que ela me ensina muito, e é onde eu viajo realmente e tô me descobrindo com outras... Peraí, deixa eu chamar o Tano agora. O Tano vai me dar um abraço se eu falar disso, né? Olha só, realmente assim, a maternidade me amadureceu muito e me mostrou... tu acha que tu tem limites e tu vê que, cara, tu pode ir muito além, porque às vezes tu tá exausta, já tá por aí, garanto, né? Ele disse que a maternidade é uma fonte de inspiração pra vida, pros negócios. O fato, Beta, de tu ter que educar um ser humano, sabe? Tu ter que ensinar valores para essa criança e fazer com que aquilo ali se perpetue, é uma coisa que te faz te colocar à prova em muitos momentos. Então, me ensina muito, muito mesmo. Então, a maternidade em todos os ângulos, assim,
me conectam muito com a minha essência, tá? Exatamente. Assim, às vezes até assim, ó, as pessoas me perguntam como é que tu consegue equilibrar carreira e maternidade. Porque eu tô em constante análise do equilíbrio. Eu sei qual é o meu ponto de equilíbrio. Então, assim, ó, se eu sair da linha, exagerei no trabalho, opa, peraí, vamos voltar um pouquinho pra família. Tu nunca vai estar sempre na linha do equilíbrio, né? Daqui a pouco, exagerei um pouquinho com a família e esqueci um pouco do trabalho. Volta. Então, assim, tu tá sempre mantendo, se puxando de volta. Mas assim, ó, hoje, a Ari de hoje, talvez porque as crianças choram demais na minha cabeça, mas brincando, eu preciso de silêncio, tá? O silêncio é uma fonte de inspiração para mim. Então, caminhar sozinha, correr sozinha, sem ninguém falando, é para mim uma fonte de inspiração. É onde eu consigo reorganizar minhas ideias, sabe? Colocar minhas emoções no seu lugar. Então, isso me ajuda muito, sabe? Silêncio. Às vezes é a coisa mais... Pode parecer a coisa mais ridícula, mais pequena. Mas sai a caminhar sozinha, tu vai conseguir ouvir tua respiração, sabe? Te conectar mesmo. Eu gosto muito de ler sobre comportamento humano, né? Sobre... como que o cérebro da gente funciona, como que o corpo da gente explica muita coisa. Então isso é uma coisa que eu gosto de ler muito, porque entendendo sobre isso eu entendo melhor as pessoas e eu consigo entender melhor tudo que acontece dentro do negócio e fora, com o cliente e tudo. Tem algum livro que tu possa nos indicar sobre isso?